A palavra, queridos, eu creio que essa semana, esse mês é um mês de desafio. O mês passado, se eu não me engano, nós entregamos quase 50 cestas básicas. Uau! Talvez você fale assim, pastor, é muito pouco, mediante 19 milhões de pessoas que estão passando fome. Mas se cada pessoa fizer um pouquinho, nós vamos alcançar, amém, queridos? Nós podemos fazer. Um pouco na mão de Deus se torna muito. Mas esse mês, queridos, nós entregamos apenas 5 cestas. E, se eu não me engano, lá no meu carro deve ter umas 4 ou 5. E nós temos um desafio aí de pelo menos mais 30 cestas básicas nesse mês. E eu quero contar com vocês, amém? Material, viu, Cíntia, de higiene pessoal. E eu quero contar com você, igreja. Nós precisamos ser igreja. Agora chegou o momento de nós sermos igreja. Se cada um fizer um pouquinho, o pouco se torna muito. O Pedrinho contou um pouquinho aqui, eu vou contar aqui na palavra também. A criança, que foi doado o celular, que ele pediu, falou assim, para a professora que queria estudar, que não tinha celular para estudar, e ele estudava, queridos, 10 horas da noite, a hora que a vizinha chegava, e emprestava o celular para ele, então ele pegava as matérias durante a noite, ele e os irmãos, e eles estudavam no mesmo caderno. Imagina estudar no mesmo caderno. Aí eu preparei e tal, coloquei essa colinha, nós conseguimos alguns celulares. Eu não sei se o André está lá no fundo. O André está lá no fundo? André, a Edna, o Marcelinho, várias pessoas aqui da igreja, não vou citar nome, porque senão eu vou me perder agora. E se nós podemos fazer algo de excelência? Eu podia pegar o celular e apenas entregar, né, Cíntia? Aí eu comprei sacolinha. E o Espírito Santo falou, coloca uma Bíblia dentro. Colocamos Bíblia. E a Bruna deu uma Bíblia especial junto com o Kevin e o Luiz Huberto. Uma Bíblia que tinha a cara do leão e tal. E eu coloquei e falei assim, essa Bíblia é para essa criança. E coloquei outras Bíblias mais simples. A hora que a criança viu a Bíblia, queridos, ele falou assim, tia, o meu sonho era ter uma Bíblia. Queridos, eu me quebrei a hora que eu ouvi o áudio. Porque o sonho dele, ele pediu um celular, mas ele fez mais festa com a Bíblia. Ele quis a Bíblia. Meu sonho é ter uma Bíblia. E agora eu vou levar a Bíblia para a igreja. Queridos, eu chorei o dia inteiro. Às vezes a gente acha que está fazendo algo e Deus sempre nos surpreende. É aquilo que o Pedrinho falou. Deus, ele sempre vai nos surpreender. E eu louvo a Deus por essa igreja, por vocês, porque vocês têm sido uma bênção. Sabe, vocês têm semeado, vocês têm plantado. E eu creio que o melhor tempo de semear é agora. Então eu não vou entrar muito em detalhes, porque senão Vamos lá. Queridos, abra comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, Gênesis, Êxodo. Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números e Deuteronômio. O 5º capítulo da Bíblia. Lohane, não queima minha pregação, ainda não é hora. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, diz assim para mim e para você. A palavra de Deus diz assim para nós, Saberá, pois, o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que ama e cumpre os seus
mandamentos. Diga assim comigo: aos que ama e os que obedecem os seus mandamentos. A palavra de Deus, queridos, diz que Deus, Ele cumpre aliança para aqueles que amam e aqueles que guardam os seus mandamentos. Guarde bem essa palavra. A palavra de Deus diz que aqueles que amam e aqueles que guardam, Deus abençoa. Senhor, nós queremos te louvar por essa noite, queremos te agradecer por cada vida que está aqui no salão, por cada pessoa que está conectada. Eu quero te pedir, meu Deus, que essa noite seja uma noite de renovo, uma noite que o Senhor venha e fortaleça o nosso coração, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que nós venhamos a tirar os nossos olhos da circunstância, tirar os nossos olhos dos homens e colocar os nossos olhos no Senhor. Tu és Deus que cura, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que salva, e Tu és o Deus que fala ao nosso coração. E eu quero te pedir, meu Deus, que nessa noite, que o Senhor fale e não te cales, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nessa noite eu quero falar um pouquinho com vocês, eu quero conversar com vocês sobre aqueles que amam e aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Quem são aqueles que amam e aqueles que guardam os mandamentos do Senhor? O título da palavra hoje é: aqueles que amam e aqueles que guardam a palavra do nosso Deus. O que o Senhor faz com aqueles que amam e aqueles que guardam? Olha só, os que amam e os que guardam os seus mandamentos. Queridos, mais do que nunca é um tempo de nós guardarmos os mandamentos do Senhor. Hoje eu estava perguntando, e falando para o Senhor, um tempo atrás, eu falo assim: Deus, eu tenho andado na sua presença, eu tenho guardado os teus mandamentos, mas o que tem acontecido? Você já fez algumas perguntas para Deus? Senhor, eu tenho ido na igreja, eu oro, eu busco, mas por que tem acontecido isso comigo? Às vezes nós vivemos algumas coisas, algumas circunstâncias, nós perdemos pessoas que nós amamos, andamos diante do Senhor, e alguns questionamentos vêm ao nosso coração, e a gente pergunta assim: Deus, mas por que tudo isso tem acontecido na minha vida? Eu sou uma pessoa que sou fiel no meus dízimos, eu caminho na presença do Senhor, eu amo a Tua palavra, eu amo a Tua casa. Nesse tempo, queridos, nós temos visto que muitas pessoas podiam estar aqui conosco hoje, e essas pessoas não vieram, pessoas que podiam vir ao culto. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, que pessoas podiam estar aqui em comunhão aqui conosco, tomando todos os cuidados devidos. Tem pessoas que durante a pandemia nunca pisaram aqui no salão. Eu costumo dizer que a pandemia começou a revelar se aquilo que nós falamos, nós realmente temos vivido. Cadê aquelas pessoas que diziam que amavam o Senhor, amavam a casa de Deus? Elas não são daquele grupo de risco, mas eu posso te dizer, queridos, que desde o primeiro dia, eu estive aqui todos os dias. Eu não sou fiscal de máscara, eu não sou fiscal de fé, então título não faz nós sermos, mas essa pandemia veio para revelar quem nós somos. Se nós somos pessoa de fé, se realmente o título que eu tenho, realmente eu sou. Cadê as pessoas? Você já fez essa pergunta? Você que está em casa, você já fez essa pergunta? Muitas pessoas já foram vacinadas com a primeira, segunda dose. Cadê essas pessoas? Então, na verdade, queridos, essa pandemia, tudo aquilo que nós temos vivido nesses dias, eu falo que mais do que uma tragédia, veio para revelar quem nós somos.
Será que realmente aquela fé que eu proclamava, realmente eu sou? Cadê as pessoas? As pessoas têm medo, às vezes, de vir à igreja, mas não tem medo de ir no supermercado, não tem medo de trabalhar na empresa, não tem medo de ir no hospital, não tem medo de ir em tantos lugares que eu não quero detalhar agora. Mas cadê as pessoas? Então eu falo que essa pandemia veio para revelar se realmente aquela fé que nós proclamamos, nós vivíamos ela. E aí eu fico olhando e falo assim: Deus, o Senhor é Deus que realmente nos abençoa e revela quem nós somos. E aí, no meio de tudo aquilo que nós temos vivido, queridos, se nós caminhamos, nós declaramos, e nós vivemos algumas coisas difíceis, eu pergunto para Deus: Deus, por que nós vivemos dias difíceis? Será que nós não temos cumprido alguns mandamentos? E hoje eu quero falar sobre os mandamentos. Eu até coloquei aqui, né, Giovana? E falei assim para Giovana: Giovana, não é os 10 mandamentos. Hoje eu quero falar sobre os mandamentos esquecidos. Você sabia que tem muitos mandamentos que nós esquecemos na Bíblia? Quando nós falamos de mandamentos, querido, o que você lembra? Vamos lá, me ajuda, você que está em casa. Os 10 mandamentos, ou não? Eu preguei na célula, deve ter uns 5 meses. Eu falei: Giovaninha, o título da palavra é Os Mandamentos Esquecidos. Ela foi lá e pegou as 10 tábuas dos 10 mandamentos. Eu comecei a rir, falei: sabia. Mas não falei nada para ela. Hoje eu mandei para ela, falei assim: Giovana, não é os 10 mandamentos, tá? Pregação. Ela falou: então tá, eu te entendi. Você sabia que às vezes tem coisas que têm acontecido na nossa vida que não cumprem porque nós esquecemos de alguns mandamentos? Mandamentos que nós não cumprimos, mandamentos esquecidos. Você fala: pastor, existe mandamentos esquecidos na Bíblia? Existe, queridos. Mandamentos que nós não cumprimos na palavra. E hoje é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre esses mandamentos que nós esquecemos. E muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós esquecemos deles. Nós não vivemos, nós não cumprimos, e aí a nossa vida fica uma vida ao léu. E se você colocar esses mandamentos em prática, Deus vai mudar a nossa história. E o primeiro mandamento, é lógico, queridos, eu peguei alguns mandamentos, tem muitos outros, mas eu peguei só alguns mandamentos, porque quando eu comecei a pesquisar na Bíblia, eu descobri que tinha muitos mandamentos esquecidos. Então nós vamos ver o primeiro mandamento que nós não cumprimos. Mandamentos esquecidos. O primeiro mandamento, coloca aí para mim, fazendo um favor, Lohane. Primeiro mandamento: fique. Vamos lá, igreja, me ajude. Fique quieto. Você fala assim: não, pastor, isso aí não é mandamento, não. É mandamento. Deus falou para Josafá. Sabe o que Deus falou para Josafá? Você não terá que pelejar. Fique quieto, porque essa batalha é minha. Você sabia que tem muitas coisas que nós enfrentamos na vida porque nós não ficamos quietos? Deus fala assim: fique quieto, não abra a sua boca. E quando eu coloquei aqui, fique quieto, você vai entender um pouquinho sobre isso. Quando eu estava vendo a história de Moisés era o libertador. Moisés ali, a sua mãe colocou ele ali no cesto para como que fala? Para ter a libertação, para ele não ser morto. Ele foi criado ali no palácio de Faraó, e a sua mãe se tornou uma mãe ali, na verdade ela foi a sua cuidadora. Então ele criou ali no palácio. Em determinado momento, Moisés, ele olha e viu um egípcio maltratar um hebreu.
Mas como ele era um homem inquieto, ele foi lá, um homem que não gostava de injustiça, ele foi lá e fez justiça com as próprias mãos. E Moisés, ele teve que se tornar um homem fugitivo. Ele se tornou um homem que durante 40 anos, ele se tornou, como nós podíamos dizer, um Zé Ninguém. Como que um libertador ficou 40 anos quieto? Ficou quieto. Ficou calmo ali. Você fala assim, nossa, ele passou 40 anos perdendo o seu tempo. Até que Deus levanta ele como um libertador. E aí a gente já sabe da história, porque ele foi lá, libertou o povo do Egito, e de repente atrás vinha Faraó, na frente tinha o mar, o povo desesperou. Vamos ver o que Moisés fala para o povo agora? Moisés era um homem que era inquieto, um homem que não gostava de injustiça, mas lá no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 13, tem como colocar aí para nós, Lohane? Êxodo, capítulo 14, verso 13, vamos ver o que Moisés fala para o povo estava desesperado, ele fala assim, Moisés respondeu ao povo, não tenha medo, ficai firme, na minha versão fala, ficai quietos, aqui nessa versão fala firme, mas na minha versão aqui, tem várias versões, fala assim, ele fala assim para o povo, ficai quieto, ele aprendeu durante 40 anos, a ficar o quê? Quieto. Tem circunstância, querido, que nós temos que parar, deixe Deus agir, então ele fala assim, ficai firmes e veja o livramento, na minha versão fala, ficai quieto, que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios, verso 14, Lohane fazendo um favor, o Senhor lutará por você, tão somente acalme-se, na minha versão fala, ficai quietos, verso 15, disse então o Senhor, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que avante, diga aos israelitas que marche, minha versão fala, diga aos israelitas que marchem, essa versão está fraudando a minha pregação, vocês perceberam, né? Então, essa versão diz, né, ficai firme, mas na verdade é, ficai quieto. Moisés aprendeu que tem momentos que nós temos que ficar, sabe o quê? Quieto, calado. Esse é um mandamento. Tantas coisas, queridos, nós poderíamos evitar na nossa vida, se nós tivéssemos ficado quietos, calado, e esperar a mão do Senhor. No Salmo, deixa eu pegar aqui, o Salmo 46, coloca aí para mim, Lohane, Salmo 46, verso 1, a partir do verso 1, olha só que tremendo, queridos, Salmo 46, verso 1, esse salmo vem falando de quando Deus livrou o povo do Egito. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Verso 2, por isso não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundam no coração do mar, ainda que estronde as águas turbulentas, os montes sejam sacudidos pela fúria. Vem falando de quando o povo estava passando pelo mar ali. Verso 4, há um rio cujas águas alegra a cidade, o santo lugar onde habita o Altíssimo. 5, Deus nela está, não será abalada, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. 6, nações se agita, reino se abala, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, nossa torre segura. Pausa, né? Pausa porque era um cântico. Venha, veja as obras do Senhor, seus feitos estremecem na terra. Ele dá fim à guerra, a terra quebra o arco, despedaça, lança, destrói os escudos com fogo. 10,
Parem de lutar, saiba que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura. Acabou? Ou tem mais, Lohane? Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então, queridos, quando eu fico vendo aqui, esse povo aprendeu a confiar aonde? Em Deus. Ficai quietos. Então o primeiro mandamento é o que, queridos? Ficai quietos. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, não, eu vou falar. Aí a outra pessoa fala assim, fica. Segundo mandamento, coloca aí para mim, Lohane, o segundo mandamento. Segundo mandamento aí para nós. Segundo mandamento, nós conhecemos bem, queridos, né? O segundo mandamento é, feche a porta. O segredo da porta fechada. Nós conhecemos bem, né? Quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Quando entrares no teu quarto, feche a porta, o Deus em secreto te ouvirá, e você dirá, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Nós conhecemos a oração do Pai Nosso, mas nós esquecemos daquilo que Ele nos ensinou. Qual que é o primeiro mandamento? Feche a porta. O que é fechar a porta, pastor? Fechar a porta fala do lugar secreto, fala do lugar da intimidade, aquele lugar que é só seu e de Deus. Deixa eu te perguntar, você tem alguns segredos com Deus? Tem coisas que só você e o Senhor sabe? Tem coisas que você chega para o Senhor e fala, Senhor, isso aqui é um segredo meu e seu. Porque quando Ele ensina aqui o segredo da porta fechada, Ele fala assim, quando entrares no teu quarto, feche a porta. O resultado da sua vida é o resultado da porta fechada. Eu coloquei aqui, a vida em secreto sempre terá resultado em público. Quando você vê uma pessoa dando resultado naquilo que ela faz, nada mais é daquilo que ela faz em secreto, da intimidade dela com Deus. Muitas pessoas falam assim, mas por que a célula do fulano, a célula do ciclano, a célula do beltrano, nada mais é do que o resultado daquilo que ela faz em secreto. Aquilo que você faz em secreto terá resultado em público. As pessoas verão. Quando você olha a vida das pessoas, nada mais é do que o resultado daquilo que elas praticam na intimidade com o Senhor. Quando Ele fala assim, entra no teu quarto, fecha a porta. Tem um homem na Bíblia chamado Daniel. Para mim, eu fico perguntando, talvez Daniel, ele não é muito comentado no meio da igreja. A gente fala muito de Davi. Mas Daniel, para mim, era um homem que tinha tanta intimidade com Deus. Para mim é um dos personagens bíblicos que tinha mais intimidade com o Senhor. Porque lá no capítulo 10 de Daniel, depois você pode ler, fala assim, desde o dia que Daniel se pôs a orar, o anjo do Senhor veio rápido. Era um anjo, né? Não sei se tem anjo que anda rápido, anjo que anda mais devagar, mas aquele anjo que veio para Daniel era um anjo que tinha turbina nas asas. Fala assim, o anjo veio rápido. E lá fala assim, que Deus disse no céu, Daniel, homem muito amado. Daniel era um homem amado no céu, reconhecido na terra e temido no inferno. Porque quando Deus olhou, falou assim, Daniel, homem muito amado. Era um homem que era conhecido na terra. E era um homem que era temido no inferno. Tudo isso era reflexo
daquilo que ele tinha intimidade com Deus. Quando fala assim, Daniel, você não pode orar, Daniel continuava fazendo o que ele fazia, porque Daniel amava o Senhor. Então, queridos, deixa eu te falar, Daniel, quando ele foi para a Babilônia, ele tinha mais ou menos 14 anos, era um adolescente, e a Bíblia fala que aquele homem determinou no coração, o poder da determinação, um jovem, um adolescente de 14 anos, determinar no coração, a determinação vai te levar a conquistas tão grandes na sua vida. Talvez sábado que vem nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o poder da determinação. Então aqui, o segundo segredo, a porta fechada. Aqui fala de Eliseu, segundo Reis 4:4, fala de uma viúva, que o marido tinha morrido, ela ia perder os filhos, ela chega até o profeta e fala que ela não tinha nada, ela só tinha um pouquinho de azeite, o profeta fala assim, o que você tem? Pede vasilhas emprestadas, entra no teu quarto com a tua família e feche a porta. Você está enfrentando lutas hoje? Você está enfrentando dificuldade? Entra no teu quarto, chama os seus filhos, chama seu marido, chama sua esposa, chama seu pai, chama sua mãe e fecha a porta. E o Deus em secreto te ouvirá. O grande problema hoje é que a pessoa passa por dificuldade, ela vai para o Facebook, ela vai para o Instagram, ela vai para o Twitter, ela vai para tudo quanto é lugar, menos para o quarto. Eu falei errado, né? Falei? Não? Achei que eu tinha pronunciado um negócio aqui errado, porque para mim soou ruim. Queridos, as pessoas vão para tudo quanto é lugar. Hoje estou triste. Vai lá para o Facebook, né? Vai lá para o status, né? Você já viu gente que faz isso? Tem pessoas que acham que o status, o Facebook, o Instagram é muros das lamentações. Hoje estou triste. As suas meninas sociais não fazem isso não, né? Ai, hoje estou muito magoado. O meu líder não sei o que, né? Acho que é o líder, é o muro das lamentações. Ai, hoje estou muito triste. Então, que essas pessoas resolvam seus... Aí depois alguém comenta e fala assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você já viu isso ou não? Eu falo assim, eu estou doido, o meu cabelo está balançando. A pessoa vai para o Facebook, para o Instagram, para o status, expõe a vida dela, e alguém liga para ela e fala assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Vocês já viram isso? Ou eu estou doido? Ela perde mais tempo com o livro da face do que com o livro da vida. Qual que é o livro da face? O Facebook. Facebook significa o livro da face. Ela sabe mais, ela vai lá e fala assim, hoje estou triste, porque não sei o quê. Aí tem pessoas que não sei o quê, que não cumprimentam, não sei o quê. Gente, tem hora que eu olho e falo assim, gente, que tristeza. Eu não respondo, você responde? Você perde tempo? Eu não perco. Eu só olho e falo assim, na hora que você vê, deixa eu te ensinar o que você faz. Você fala assim, Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Crítica só tem força se você responder. Não responde, não. O tempo que você gasta respondendo, você pode escrever uma coisa para abençoar as pessoas. Segundo mandamento, vamos lá. Eu coloquei aqui algumas coisas. Espera aí, pode deixar aí, fazendo um favor. Segundo mandamento. Seu sucesso é reflexo do lugar secreto. Outra coisa que eu coloquei aqui para nós meditarmos, querido. A vida no secreto sempre terá resultado em público, né? Segredos com Deus são a base da nossa vida. Os seus segredos com Deus é a base da sua vida. Você tem segredos com Deus, querido? Eu tenho alguns segredos com Deus. Vamos lá, terceiro. Coloca aí para nós. Ficou bom aí, Giovana? Nu. Samara, né? Samarinha. Terceiro mandamento. Coloca aí para nós. Terceiro mandamento.
Terceiro mandamento, sujeite. Olha só, terceiro mandamento. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Achegai-vos a Deus, humilhai-vos debaixo da mão poderosa do Senhor, e Ele te exaltará. Esteja sujeito a Deus. Antes de Deus te exaltar, antes de você subir, você vai ter que estar aonde, né? Antes de Deus te levantar, Ele vai o quê? Te rebaixar. Esteja antes sujeito, obedeça, se submeta, esteja debaixo de autoridade, queridos. Terceiro segredo, terceiro mandamento esquecido: se sujeite. As pessoas não querem mais, queridos, as pessoas não querem mais estar debaixo de autoridade. Essa palavra, sujeitar, fala de você estar debaixo de uma organização. As pessoas não querem respeitar a autoridade. E tudo, queridos, para que tenha uma organização, esteja debaixo de autoridade. Quando você chegar naquele lugar, pergunte. Às vezes eu vou pregar alguns congressos. Deixa eu falar algo para vocês. Eu ligo para o pastor e falo assim: pastor, como é que eu tenho que me vestir? Como que é? Aí ele fala para mim assim: Eltinho, você vai pregar em tal lugar, e o culto de domingo? Vocês, a igreja de vocês, tem que vestir como? Vocês têm que usar terno e gravata, eu posso ir de camiseta, eu posso ir de camisa. Por quê? Porque a autoridade daquele lugar é aquele pastor. Isso é respeito, queridos. Quando eu chego lá, eu estou debaixo daquela autoridade. Quando eu chego lá, eu falo: pastor, eu posso, porque eu estou debaixo de uma autoridade. Isso é respeito. Outra coisa que eu vejo, queridos, eu vou usar aqui um exemplo, né? A equipe de louvor. A Luciana é a líder. Antes de postar alguma coisa, será que eu consultei a minha líder? Independente do que eu penso, do que eu acho. Deus não me chamou para me responder o que eu penso, nem o que eu acho. Eu acho, não. Deus não nos chamou para a gente falar o que eu acho. Deus nos chamou para nos colocar debaixo. Se eu penso diferente, pelo menos eu tenho que entrar, conversar no particular. Ou não, Cíntia, eu estou falando alguma besteira. Mas as pessoas, porque não têm respeito, para mim não falar educação, mas eu não vou falar isso, porque senão eu vou escandalizar. Porque tem gente que não é respeito nessa maré, é falta de educação mesmo. Mas não vou falar, tá, gente? Vocês deletam. Aí vai lá e coloca algumas coisas, atropelando. Sabe, queridos, é tempo de nós aprendermos qual é a autoridade. Se colocar debaixo. O que é se colocar debaixo? Quando a gente aprende esse princípio, queridos, eu costumo dizer, mesmo que tudo der errado, vai dar certo. Sabe qual era a diferença de Davi e de Saul? Saul, às vezes a gente fala muito de Saul, muito de Davi. Se você ver as qualidades de Saul e as qualidades de Davi, eram as mesmas. Davi apacentava ovelha, Saul apacentava ovelha. Davi servia o pai, Saul servia o pai. Saul era pastor de ovelha, Davi era pastor de ovelha. Mas qual foi a diferença dos dois? A diferença foi que quando Saul tinha que se colocar debaixo da autoridade, ele não se colocou. E Davi, quando o profeta chegou para ele e falou assim: Davi, você errou, ele diz: eu pequei. E ele reconheceu, porque ele se colocou debaixo da autoridade. Eu falo que de estar debaixo de autoridade é estar debaixo do guarda-chuva de Deus. Você quer estar debaixo do guarda-chuva de Deus? Se submeta. Aprenda a se submeter. Deus não te chamou para concordar com nada.
Já viu pessoas que falam assim, eu não concordo com o meu livro. Jesus não te chamou para concordar, Jesus te chamou para se submeter. Eu não concordo, hoje na mesma geração não concordo, né? Não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo não sei o quê. Tem muitas coisas, querido, que eu não concordo, mas eu me submeto. E se submeter é não abrir a boca, ficar calado. Tem coisas que você olha, mas eu me submeto. É diferente. Se submeter é se colocar debaixo da autoridade. E aqui o terceiro mandamento é sujeitai. Eu não sei, Lu, é você que está no teclado? Você toca para mim? Se sujeitai, queridos. Aprenda a sujeitar. Aprenda a reconhecer. Quando você se coloca debaixo de autoridade, você está debaixo do guarda-chuva de Deus. Já viu uma pessoa que está debaixo do guarda-chuva de Deus? Eu acho que é o pastor Abe Uber, que fala muito sobre isso. É o pastor que mais prega no Brasil. Esteja debaixo do guarda-chuva de Deus. Pra vocês terem ideia, Abe Uber, ele tem uma igreja em Santarém. Santarém, queridos, é uma igreja no Amazonas ou no Pará? Pará, né? A igreja dele a cidade tem 300 mil habitantes, a igreja tem 80 mil habitantes, tem 80 mil membros. 80 mil membros. Uma cidade que tem 300 mil habitantes. E ele fala, o segredo é, se coloque debaixo do guarda-chuva de Deus. Quarto mandamento, coloca aí o quarto mandamento para mim. Quarto mandamento. Leve as cargas um dos outros. É fácil, queridos? Não é. Vamos ver aí, coloca Gálatas 6:2 aí para nós lermos, queridos. Leve as cargas um dos outros. O que é levar as cargas? Ficou top, hein? Vamos lá. Leve as cargas um dos outros. Gálatas 6:2. Vamos ver aqui, Gálatas 6:2, o que fala? Olha só que tremendo, queridos. Vamos ver aqui na palavra do Senhor. Leve os fardos um dos outros, assim cumprireis os mandamentos. Ajude o outro. Queridos, no meio dessa luta que nós temos enfrentado, você ligou para alguém e falou assim, você pode contar comigo? Com quem que você pode contar? Alguém ligou para você e falou assim, você está precisando de alguma coisa? O que é levar as cargas um dos outros? Está apertando, né, queridos? Esse mandamento aqui você tem cumprido? Às vezes é fácil você falar isso para quem você ama. E para um desconhecido? E para aquela pessoa que você não tem intimidade? Porque você falar para aquela pessoa que você ama é fácil. E para a pessoa que você não tem intimidade? O que é levar as cargas um dos outros? Eu coloquei aqui, levar a carga um dos outros, né? Ajude, sirva, socorre, né? Eu admiro, eu não tenho muito hábito de fazer isso. Eu nem ia usar esse exemplo, porque eu não faço, querido, assim, muito. Mas você que é filho, você larga o prato na mesa, na hora que você acaba de comer. Eu fico vendo lá na casa da Bruna, né? A gente acaba de comer, ela já vem, pega o prato, leva lá. E as meninas já levam, vai lavar a louça ali para a mãe. E já deixa tudo limpo. Agora tem gente que acha que a mãe e o pai é obrigado. Eu não faço, a hora que acaba a Bruna chega e fala assim, já acabou, Eltinho? E já leva e já lava, na mesma hora eu fico olhando aquilo. E tem gente que pega, levanta da mesa e larga o prato. E acha que é obrigado. Mãe e pai, a hora que o seu filho acabar de almoçar, faz ele lavar o prato dele, você não é obrigado. O banheiro coloca para lavar. Eu descobri, queridos, quando eu fui morar sozinho, eu descobri que o copo que eu bebia água, quando eu deixava ele lá perto do sofá, quando eu voltava, ele estava lá de novo. Eu falava, gente, mas quando eu morava com a minha avó, ele estava lá na pia, limpo.
Hoje eu descobri que se eu não lavar, ele fica lá. Eu não vou falar, queridos, mas um dia uma mãe me chamou, que o filho dela, queridos, comia no prato e deixava no micro-ondas, ficava lá um mês, que ele comia no mesmo prato. Para que lavar se eu vou comer de novo? Eu falei, oi? Tem que ir lá conversar com um marmanjo de 25 anos, para lavar o prato. Ele comia, punha no micro-ondas, e aquele prato ficou lá mais de mês, querido. Que nojo. Sabe, o nojo não é ele fazer isso, o nojo ainda é arrumar alguém para ficar perto dele. Uma moça para ficar perto dele. Tem pessoas, querido, né, que eu fico olhando, você serve o seu irmão, você ajuda, queridos. E quando você serve, eu fico vendo, teve uma semana, queridos, eu não saí para jantar, nem comprei janta a semana inteira, meus vizinhos. Teve uma noite que bateu lá no meu interfone, Eltinho, falei, o quê? Nós fizemos aqui um soufflé de abobrinha, você quer? Falei, quero. No outro dia, Eltinho, o outro vizinho, o Noé. Eltinho, nós fizemos um churrasco, nós trouxemos janta para você, o outro vizinho do lado. O que você tem semeado na vida das pessoas, querido? Tem pessoas que perguntam assim, onde você come? Eu falei assim, o vento sopra onde quer. Muito bom, queridos. Eu sinto falta da dona Zélia. Tinha um dia que ela me ligava e falava assim, Eltinho, você vai vir aqui em casa buscar comida? Eu sinto falta não por causa da comida, mas por causa do carinho. Ó, você não vai comer porcaria na rua não, você vem cá que eu vou fazer uma comida, minha comida é muito gostosa, eu separei para você. Não é por causa da comida, mas por causa do carinho, queridos. O carinho com as pessoas. Às vezes os meninos vão lá fazer a live e tal, os meninos sabem. Às vezes eu mando para os pais, não é, ô Morelinho? Leva para o seu pai, leva para sua mãe. A nossa vida é uma semeadora, queridos. Nós precisamos aprender a semear. Tudo na vida é semeadora. Outra coisa que eu vejo, próximo mandamento, 5º, faça-se participante. Coloca Gálatas 6,6, fazendo um favor, Lohane, para mim. O que é fazer participante? Seja uma pessoa que participa, queridos. Mesmo se você não tem condição, mas ajude. Faça alguma coisa. Às vezes aqui a igreja tem tantos desafios. Aqui fala, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Pode deixar aí, Lohane, para mim, fazendo um favor. Reparta com aquele que te instrui. O que é isso, pastor? Presta atenção. Eu quero que você entenda esse versículo. Às vezes eu lutei comigo, Cíntia, para mim não colocar esse versículo hoje. Por que que? Porque senão fica parecendo que eu estou indo em causa própria. Vamos ler de novo. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que te... Você tem sido instruído na célula? Você tem sido instruído aqui na igreja? Às vezes as pessoas repartem conosco, sabe o que? Problema. Você liga para o seu líder de célula e reparte com ele, porque o seu sucesso só é sucesso se você reparte com aqueles que te instruem. Às vezes nós repartimos com o nosso amiguinho, com a nossa amiguinha, mas nós não repartimos com aqueles que nos instruem. Essa semana tem um lugar que eu tomo café, a padaria ali, Paineiras,
E a Jéssica virou para mim e falou assim: Eltinho, eu fiz uma torta, hoje foi o primeiro dia da Mariá na escola, e eu fiz uma torta, ela levou para a professora e a professora postou. E a professora ficou toda feliz e tal. Sabe o que é isso? Eu vejo, isso é sabedoria. Porque se o professor está feliz, ele vai dar o melhor. Se o seu líder está bem, ele vai dar o melhor. E nós queremos repartir com outras pessoas, e nós não repartimos com aqueles que nos instruem. Nessa pandemia, que dia que foi que você ligou para o seu líder e perguntou: você está precisando de alguma coisa? É muito fácil nós cobrarmos, mas aqui a Bíblia fala, eu quero deixar bem claro, vamos ler de novo, para ficar bem gravado. E aquele que é instruído, quantos aqui estão sendo instruídos nessa noite? Ou eu estou aqui só alegrando plateia? Aquele que é instruído, você, reparta de todos os seus bens com aquele que é, aquele que instrui. Às vezes, querido, nós perdemos esse princípio. É um mandamento esquecido esse aqui, ó. O primeiro mandamento esquecido é repartir. Às vezes a gente fica aqui e fala, mas as pessoas não entendem esse. Coloca o versículo 7 para mim, Lohane, fazendo um favor. Versículo 7. Vamos lá. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Deixa eu falar algo para vocês, a gente gosta desse versículo, mas esse semear, é semear na vida de quem? Volta no versículo 6, vamos entender, a gente tem todo um contexto. Instruído na palavra, aquele que instrui. Então semear é na vida de quem? Ou eu estou doido, ou meu cabelo está balançando. Ou eu não estou entendendo aqui o contexto bíblico. A gente gosta de tudo que o homem semear, certamente, tudo que o homem planta, Deus não se deixa enganar, papapá. Mas aqui está falando de quem? Aqui é uma questão de você entender o contexto bíblico. Então, carregue as cargas, reparta. Você tem repartido, queridos? O que você tem feito? O que você faz? Hoje, antes de começar o culto, Pedro, tinha pessoa aqui na porta da igreja ou não? Pessoa pedindo ajuda, sabe por quê, queridos? Falou: pastor, me ajuda, porque na minha casa não tem nada de comer para os meus filhos. E sabe quem alimentou aquelas pessoas? A sua fidelidade. Foi vocês. Pastor, não tinha nada. Estava aqui na porta esperando. Porque vocês têm sido fiéis. Reparta. Nós esquecemos esse princípio da semeadura, queridos. Tudo que o homem planta, certamente colherá. Eu ainda sou da época, queridos, que o pai e a mãe mandavam um presente para a professora. Ah, a professora é paga, ela é obrigada. Não é obrigada não. Sabe por que o pai e a mãe mandavam presente? Porque tinha que nos aguentar. Tinha que nos tolerar lá na sala de aula. Tem uns que falam: não, mas o governo paga, eu já pago mensalidades. Não é obrigado não, queridos. Vou falar mais não, vamos lá. Coloca aí para nós, Lohane, fazendo um favor. Coloca o título aí, eu não sei mais onde que eu estou. Onde que eu estou? Onde que eu vou? Coloca o sexto, fazendo um favor. Coloca o sexto. Sexto mandamento esquecido. Marche. Engraçado, por que Deus não falou para o povo corra? Por que Deus falou para o povo marche? Quando vinha Faraó, Deus falou para o povo: diga para o povo que marche. Porque marchar é uma atitude de conquista. Marchar é uma atitude para entrar no sobrenatural. Marchar é uma atitude para nós rompermos com a nossa vida. Eu coloquei aqui: marche.
É tempo, marchar, queridos, fala de entrar, marchar é para os guerreiros, marchar é entrar no sobrenatural, marchar é romper com a circunstância. Olha só, eu coloquei aqui para nós meditarmos, querido, aqui, e guerreiro não anda, guerreiro marcha. Quando Moisés perguntou para o povo, falou assim: o que eu vou falar para o povo? Deus disse: diga para o povo que marche, porque marchar é uma questão de conquista, marchar é entrar no sobrenatural, marchar é uma postura diferente. Ele podia ter dito para aquele povo: diga para o povo que anda, que corre, mas ele disse: diga para o povo que marche, que rompa, que entra no sobrenatural, faça algo diferente. Acho que foi quinta, eu estava falando na célula sobre um homem chamado Blaise Pascal. Isso, né? Tá certo? Blaise Pascal. Ele era um filósofo francês, um cientista, um matemático. Ele era um inventor. E um dia ele chegou para o pai e disse: pai, hoje eu estava cavalgando tal, e de repente o meu cavalo caiu no despenhadeiro, eu rolei o meu cavalo e aconteceu um milagre. Nada aconteceu conosco. O pai dele olhou para ele e falou assim: meu filho, hoje aconteceu algo muito maior na minha vida. E o filho falou: o que, pai? Blaise falou assim: pai, o que aconteceu? Ele falou assim: hoje eu estava cavalgando no meu cavalo, cavalguei, e nada aconteceu, e eu estou aqui em casa. O meu milagre foi muito maior. Às vezes nós esquecemos de olhar, queridos, que nós estamos aqui hoje, nesse lugar, e nada aconteceu com a sua vida, porque Deus te guardou até agora. Deus guardou a sua casa, Deus guardou a sua vida, Deus guardou a sua família. Nós estamos esperando acontecer alguma coisa. Eu estou aqui hoje porque Deus me guardou até agora. Até aqui, Ebenezer, o Senhor me guardou. E por último, dá tempo de nós lermos Marcos. Cresça, aprenda a crescer. Queridos, dói, às vezes eu olho umas pessoas que não aprendeu a crescer. Mas crescer aonde, pastor? Coloca aí para mim. A Giovaninha não colocou o versículo aí, nem a Samara. Coloca aí o versículo para mim, deixa eu te falar o versículo. Coloca aí Efésios 4,15. Eu acho que foi eu que não coloquei, eu não mandei, foi eu que não mandei. Efésios 4,5. 4,15. Antes, seguindo em verdade e em amor, cresçamos em que, igreja? Vamos lá, igreja, cresce aonde? Em tudo. Ah, só crescer espiritualmente? Não. Fisicamente? Não. Emocionalmente? Não. Cresça em tudo. O grande problema é que nós temos mexido com pessoas que são bebê emocional. Cresça em tudo. Jesus crescia em graça, estatura e sabedoria. Estatura é fisicamente, sabedoria, intelecto. Em graça, fala na intimidade com Deus. Cresça em tudo. Cresça na intimidade. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem. Amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Cresça em Deus, queridos. Cresça na intimidade com o Senhor. Cresça. O problema é que nós estamos mexendo nesses dias com bebês espiritual, pessoas infantis na fé. Qualquer coisinha, chega de mimimi. Essa geração Neymar, chega. Essa geração Nutella. Ah, pastor, o que é geração Neymar? Encostou, cai. Essa geração Neymar, essa geração Dodói, não pode falar nada. Ai, porque se falar eu vou para outro lugar. Você já viu a geração Neymar? Essa geração Neymar, geração do mimimi, não pode falar nada. A gente não pode falar nada.
Você já percebeu essa geração? Nós como igreja, essa geração Nutella. Você olha hoje, ai, estou chateada, a geração chateada. Essa geração chateada. Queridos, eu não vou perder mais tempo com essa geração chateada. Porque tem tanta gente indo para o inferno. E tem uma geração chateada, essa geração Neymar. A hora que falar qualquer coisa para você, fala assim, para Neymar. É só um toque que eu estou te dando. Essa geração, mimimi. É tempo de nós parar com mimimi, queridos. Quando eu converti, as pessoas convertiam de verdade. Sabe aquele crente raiz? Querido, nós estávamos aqui. Se o louvor estava bom, nós estávamos aqui, né, Lu? Hoje, se você falar assim, vamos cantar Vitorioso. Não, de novo. Nós passamos aqui cantando Leão de Judá, querido, 5 anos, porque é o que nós tínhamos aqui, não era, Lu? Leão de Judá. Ninguém reclamava, e ainda louvava a Deus e glorificava o Senhor. Tu és soberano. Hoje a geração Neymar, não, eu quero o fulano de tal. Você vai ver as músicas, nem conteúdo bíblico tem. Vai cantar de novo. Essa geração Nutella que não sabe. Aprenda a respeitar quem tem raiz, queridos. Aprenda a respeitar. Aqui, aprenda a crescer. Aprenda a respeitar aqueles que vieram antes. Aqueles que abriram o caminho. Você sabe quem que abriu o caminho antes de você? Você sabe a história de quem estava aqui antes de você? Você sabe as lágrimas daqueles que choraram antes de você? Não sabe, porque se soubesse, não tomava certo tipo de atitude. Nós precisamos crescer em Deus, sabedoria, estatura e graça. Terceiro, queridos, crescer dói. Eu tenho um primo, na verdade eles chamam de sobrinho, mas é primo. Um dia estava gritando de dor na junta. Falei, o que foi? Ela falou, eu levei no médico, o médico falou que está crescendo. Porque quando cresce, eu não sei explicar clinicamente, mas fala que as juntas tudo dói. Você já viu o menino que fala, ai mãe, minhas pernas estão doendo e tal. Crescer dói. Está doendo? Essa palavra está doendo, queridos? Essa palavra está doendo? Então cresce. Às vezes a pessoa fala assim, né, assim, é para mim, está falando para mim. Glória a Deus que é para você, queridos. Amém. Crescer dói. Crescer dói. Para terminar, coloca o próximo, vamos terminar, enquanto o pessoal do louvor sobe. Fique quieto, feche a porta, sujeite, leve a carga, participe, marcha e cresça. Você quer crescer? Os mandamentos esquecidos. Você quer ter uma vida de sucesso? Coloque em prática os mandamentos esquecidos. O grande problema, queridos, é que nós esquecemos desses mandamentos. Tantas coisas nós poderíamos ter evitado se eu tivesse ficado o quê? De boca fechada. Ficado quieto e deixar Deus agir. Tantas coisas eu podia ter evitado, que em vez de ir para o Facebook, eu ter fechado a porta do meu quarto. Tantas coisas eu podia ter evitado se eu tivesse me colocado debaixo de autoridade. Tantas coisas eu podia ter evitado se eu levasse as cargas um dos outros. Tantas coisas eu podia evitar se eu fizesse participante. Faça-se participante. Outra coisa, soldado não anda, soldado marcha. E por último, cresça. Deixa de ser criança. Deixa de ser criança espiritual. Cresça. Cresça na palavra. Cresça na intimidade.
Talvez você está ouvindo hoje essa palavra pela primeira vez, é uma coisa, mas alguém que já caminha 1 ano, 2 anos, ainda está com mimimi, deixa de ser Neymar, deixa de ser Nutella. Feche seus olhos. Você que está em casa, feche seus olhos. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Tantas coisas nós poderíamos ter evitado se nós tivéssemos colocado em prática os teus mandamentos nessa noite. Queremos crescer em Ti, Senhor. Queremos crescer na Tua palavra. Queremos crescer na intimidade com o Senhor. Aleluia. Você pode se colocar sobre os seus pés, querido. Se coloque de pé. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Que o Senhor abençoe a sua família nessa noite, queridos. Cresça em Deus. Que você cresça em Deus nessa noite. Você pode dizer: Senhor, eu quero crescer em Ti, Senhor. Eu quero crescer na Tua palavra, na intimidade com o Senhor. Aprenda a ficar quieto, a não responder, queridos. Ouça, queridos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a sua vida. Nós estamos encerrando essa palavra. Aprenda a guardar esses mandamentos que foram esquecidos. Nós estamos encerrando essa live agora. Nós vamos encerrar essa transmissão. Mas que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua família. Que esses mandamentos se cumpram sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Enquanto nós estamos encerrando essa transmissão, você que está aqui no salão, você pode levantar as tuas mãos aos céus. Enquanto nós estamos encerrando essa transmissão, diga ao Senhor, diga ao Senhor: declare ao Senhor, queridos. Declare ao Senhor, declare ao Senhor. E menos temer. Você pode dizer ao Senhor, diga ao Senhor: e menos de mim, e menos de mim. Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de dor. Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade.